Boa noite, boa noite, boa noite. Primeira live da minha vida, por incrível que pareça. Essa é a primeira live que eu tô fazendo. Boa noite para quem tá na Alemanha, né, 7h30. Acabou de virar o relógio aqui, 7h30. E boa tarde para quem tá no Brasil. Agora no Brasil são 15h30, né? Então eu decidi fazer essa live aqui espontaneamente. Decidi isso tem poucos minutos, né? Primeira live da minha vida. Boa noite, pessoal, beleza? Maravilha. Tem um violeiro na área aí, ó. Isabela, Diogo. Diogo, fala, grande abraço, Diogo. Diretamente da Alemanha, maravilha. Tem aqui Lene também. Show de bola, vai entrando aí, galera. Daniel Pereira entrou, o Valério. Boa noite, Lene. Boa noite, Enéas, beleza? Beleza, Nascimento, vou chamar de Nascimento, porque o início ali tem um M. Fala, Daniel, beleza? Entrou ali o Felipe. Aqui na Alemanha, 7h30, exatamente. Tô tomando um chazinho aqui pra esquentar, porque o aquecedor tá desligado, tá um frio danado aqui. Diego tá no Brasil, ó. Maravilha. Marcos, beleza, Marcos? Alles klar, Marcos. Sabrina. Boa noite, Sabrina. Boa tarde, boa noite. Então, tem 10 pessoas por enquanto. Dá pra gente bater um papinho aqui já. Beleza, galera. Eu vou começar pra não enrolar tanto. Eu gosto de ir direto ao ponto. Então, vocês me acompanham aqui no Instagram, né? A maioria de vocês, com certeza. Então, meu nome é Ravili, né? E eu tenho essa missão, né, de ajudar brasileiros a se tornarem independentes no alemão. E eu quero bater um papo com vocês sobre a diferença entre fluência e independência. Vocês com certeza devem ter visto aí que eu postei bastante sobre essa diferença de fluência e independência, mas é bom bater um papo com vocês aqui direto, e vocês podem fazer perguntas e tudo mais. Eu moro em Düsseldorf, na Alemanha. O Jean entrou aí também. Beleza, então é o seguinte. Gente, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio aqui. Quando a gente vai aprender um novo idioma, o que é que a gente costuma ter em mente? Fluência, né? Então, se você quer aprender inglês, normalmente a gente estuda inglês na escola, lá no Brasil, inglês bem mais ou menos. Depois a gente pode fazer algum cursinho de inglês ou coisa nesse sentido. E o que é vendido pra gente o tempo inteiro? Fluência, né? Então, seja fluente em tanto tempo, seja fluente em 6 meses, em 1 ano, o melhor método para você ser fluente, rota da fluência. Então, existem muitas propagandas e promessas relacionadas à fluência, a ser fluente. E eu também tinha esse desejo de ser fluente. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar alemão... Deixa eu tomar um golinho aqui. Quando eu comecei a estudar alemão, eu realmente também tinha esse desejo de ser fluente em alemão. Era o meu sonho, né? Cara, preciso ser fluente em alemão o quanto antes e tudo mais. Então, enquanto eu estava estudando, todos os dias o meu foco era me tornar um dia fluente. Realmente mandar muito bem no alemão e falar alemão quase como eu falo em português, livremente, sem travar e tudo mais. Porque quando a gente trava no idioma, a gente sente vergonha. Então a gente se sente pequeno, é como se a gente fosse uma criança. Então imagine só, você no Brasil tem autonomia, você no Brasil você consegue resolver suas coisas, você é adulto, você tem seu dinheiro, e aí você muda para a Alemanha e você começa a se sentir uma criança. Porque você precisa da ajuda de alguém, porque você tenta falar uma coisa até muito básica e você não consegue falar essa coisa básica. Então você deseja o tempo inteiro ser fluente naquele idioma. Só que ao longo do tempo eu comecei a perceber que essa forma de pensar, essa perspectiva, né, de querer ser fluente, eu comecei a perceber que isso realmente não estava fazendo sentido, estava me desgastando pra caramba. Pô, quero ser fluente, e eu pensei, poxa, rapaz, para eu falar alemão parecido com o meu português, assim, com essa desenvoltura, com essa tranquilidade, vai demorar muito tempo, vai demorar muitos e muitos anos, e pode ser que nem chegue. Assim, claro, pode ser que chegue depois de 10 anos, 5, 10, 15 anos, pode ser que sim, mas está muito longe, entende? Uma coisa que é muito longe, que está distante demais, sobrecarrega a gente, causa ansiedade, a gente desiste no meio do caminho, porque você pensa o seguinte, cara, estou estudando tanto, para eu ser fluente vai demorar 5, 10, 15 anos, então não vale a pena, eu vou me dedicar a uma outra coisa, eu vou falar só inglês, eu vou aprender inglês primeiro para depois aprender alemão. Inclusive, gente, tem um monte de gente que fala o seguinte, não, eu não vou mexer com alemão agora, gente que mora aqui na Alemanha.
eu não vou aprender alemão agora, porque eu vou focar primeiro no inglês, porque eu moro em Berlim, muita gente fala inglês e tudo mais, então eu vou focar primeiro no inglês, e aí depois eu aprendo alemão. E eu falo, meu Deus, não faz isso não. Não faz isso por quê? Porque se a pessoa mora na Alemanha, na Áustria, na Suíça, é indispensável que você fale o idioma local. É claro que tem gente que fala inglês, mas tem muita gente que não fala inglês e também não vai querer falar inglês mesmo sabendo falar inglês. Além disso, placas, setor de estrangeiro, a maior parte dos empregos que você procurar, você precisa ter um nível razoável de alemão. Mas voltando para o lance da fluência lá e tal. Então você quer ser fluente e fluência demora pra caramba pra chegar. Porque fluência é você falar livremente, sem travamento, né, tudo corretinho e tudo mais. Só que bem antes de você chegar à fluência, tem a independência. E aí quando eu saquei isso, eu falei, meu Deus do céu, será que isso... Assim, sabe quando você parece que descobriu tipo, o segredo da tranquilidade, da paz e de uma vida mais, sei lá, com uma vida com... Você pensa assim, cara, a independência ela é muito antes da fluência, mas será que é isso mesmo? Será que eu descobri uma coisa nova aqui, que ninguém nunca tinha pensado antes e tudo mais? Claro que deve ter gente que já pensou sobre isso, ou mesmo teóricos que já devem ter falado sobre isso, mas eu pensei nisso, falei, cara, ser independente está muito antes, eu consigo chegar à independência no alemão muito antes de chegar à fluência. Então se chegar na fluência vai me demandar vários anos, me tornar independente... esse tempo vai ser mais curto. Por quê? Porque quando você foca em ser independente, é você que mora num país que fala alemão, querendo... Engraçado que eu comecei a falar e parei de ler os comentários aqui. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. O Diogo tá sofrendo com inglês agora, Ave Maria. Então, primeiro aprendeu alemão, depois inglês, né? O coach Gerson Santos, faz total sentido. Focar na fluência gera frustração total. Focar na fluência gera total frustração, porque a fluência está muito mais distante do que a independência. E aí o que acontece? O que é ser independente no alemão? É você morar num país que fala alemão e você não depender de ninguém para ficar resolvendo coisa para você. Porque assim, poxa, quando a pessoa te ajuda, é claro que você é grato quando alguém te ajuda, mas é horrível você ficar precisando, você depender de ou namorada ou namorado, alemão, depender de um amigo alemão. Se não tem namorado ou namorado, aí às vezes você depende de um conhecido alemão, ou às vezes você não tem nem conhecido alemão, tem que pagar alguém para ficar traduzindo as coisas, ou então se você não paga, você pede favor do amigo, e é uma situação tão chata, porque você pensa, cara, no Brasil eu era completamente independente, eu vim para a Alemanha e eu pareço uma criança, meu Deus, não só pela comunicação rasa que eu tenho, mas também porque eu preciso de um outro adulto para resolver as coisas para mim, sendo que eu sou adulto. Entende? Foi que eu comecei a sacar o seguinte, cara, eu tô aprendendo alemão focado na fluência, eu tô lendo historinha de duende, eu tô lendo historinha de fada, todo livro que aparece na minha frente eu tô lendo vários artigos científicos, às vezes, porque vai cair na prova do B2, do C1, e eu percebo que nada disso está me ajudando no dia a dia, nada disso. Os exemplos na sala de aula, o armário é azul, as folhas das árvores são verdes, cara... É muito foda, porque você gasta um tempão, você estuda, e aí você tenta aplicar no dia a dia e não sabe falar coisa como eu gostaria de um remédio para tal coisa. Ou então alguém fura sua fila, porque tem gente folgada na Alemanha também, alguém fura sua fila, se fosse no Brasil você ia reclamar, você ia falar, você tá furando a fila aqui. Em alemão você fica quieto, porque você não sabe falar, você não sabe reclamar. Ou então você vai balbuciar alguma coisa ali, vai ficar chateado, vai ficar nervoso porque não conseguiu reclamar com a pessoa que furou a fila. E a pessoa fica felizona porque você sequer soube se comunicar. Então existem várias situações ali do nosso dia a dia, na Alemanha, na Áustria, na Suíça, que você quer falar uma coisa simples e você não consegue. Você não consegue. Agora pensa junto comigo, o que é que esses cursos deveriam fazer? Ensinar todas essas coisas práticas. Os cursos deveriam focar em abarcar toda a situação prática que você vai viver num país que fala alemão. Todas. E treinar ali as dezenas de frases que você vai usar para cada situação daquela. Claro, tem que estudar gramática, tem que estudar. Mas uma gramática toda condensada para te levar à independência. Porque tem muita regra de gramática que você memoriza e você fala assim, cara, para que eu vou precisar disso aqui? Pelo amor de Deus. Ou então tem regra gramatical que você memoriza
que é para um alemão muito formal. É um alemão que está mais próximo da fluência do que um alemão que está mais próximo da independência. Então o que é que você vai fazer? Focar numa gramática que vai te trazer independência. Então, se aquela frase vai te trazer independência, você precisa entender razoavelmente porque aquela frase é daquela maneira e tudo mais. Às vezes não, às vezes também você memoriza a frase como ela já é e você só reproduz e você continua estudando e em algum momento você vai entender porque a gramática é daquela forma. Então assim, no começo você precisa ter acesso a muito estudo de fonética para você conseguir pronunciar bem as palavras. E aí você também precisa memorizar já desde o início algumas frases prontas para que você consiga entrar no lugar e resolver a tua demanda. Então imagine só, você comprou um presente. Aí você tá numa loja e quer falar assim, você poderia embalar para presente? Então se você não sabe falar isso nem em inglês nem em alemão, você não vai resolver seu problema na loja naquele momento. Você pode até comprar o produto, mas você não vai conseguir realmente falar isso. Você pode até usar o celular, o Google Tradutor, mas quem quer ficar usando o Google Tradutor, gente, entra ano, sai ano usando o Google Tradutor, mostrando tela de celular para atendente ou dando um celular para o atendente. Tem atendente que não vai querer pegar no seu celular, principalmente por causa do coronavírus, coisa assim. Tem atendente que vai simplesmente, não vai nem entender o que você está querendo fazer. Pode ler, pode resolver, pode ser que não resolva, então é muito melhor você ter autonomia para resolver suas coisas, entende? Então, independência é você não depender de ninguém e focar os seus estudos focado ali em frases, numa gramática, em texto com áudio, tudo para te conduzir a resolver seus problemas diários. Nada de ler historinha infantil que não vai te ajudar em nada. Poxa, se você ler uma historinha infantil, você vai adquirir um vocabulário, vai aprender verbos básicos, algumas palavras? Vai, eu não estou dizendo que isso é completamente horrível e que está errado e tudo mais. Eu só estou dizendo que num primeiro momento é muito melhor você se concentrar na independência, fazer um estudo voltado para você se tornar independente e não ficar mirando na fluência. Uma outra coisa também é o aspecto emocional. Por quê? Você vai e foca na independência. Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidinho, porque eu vou falando aqui e aí eu não estou lendo os comentários. Como é que foi o contrário em inglês? Deixa eu ver aqui. Você fez o DSRA? Não, eu fiz o TestDAF. Deixa eu ver um outro comentário aqui. Estou estudando alemão, mas não é fácil. Mas temos que persistir, já que passei e passo por esses exemplos citados por você. O Enéas, exatamente. Realmente você não pode desistir de jeito nenhum, mas pensa o seguinte. Pensa em focar no alemão que vai te conduzir que vai te ensinar, você vai focar num alemão que vai solucionar teus problemas diários. Então, eu quero fazer um convite para vocês aqui. Amanhã, quinta-feira, às 19 horas, horário de Berlim, e às 15 horas, horário do Brasil, eu vou fazer um evento gratuito em que eu vou abordar para vocês vários conteúdos que vão conduzir vocês à independência no alemão. É 100% gratuito, 100% online, só que para vocês participarem, vocês precisam se inscrever. E aí no meu perfil aqui do Instagram tem um link para vocês clicarem e se inscreverem para participar desse evento. É gratuito, vai agregar pra caramba, eu preparei um material fenomenal para vocês, então não deixe de participar. E em relação a outro comentário aqui, passei por uma situação bem parecida no último sábado. Samuel, conta aí o que foi que aconteceu. Não sei nada de alemão, quero aprender. Vai aprender, manda bala. Vou começar do zero. Lala Silva. Lala ou Lala? Lala Silva, vai começar do zero. Beleza, então já comece da maneira correta, gente. Começar da maneira correta. Focar no alemão que você vai utilizar. Uma outra coisa é o aspecto emocional, olha só. Você vai focar na fluência, né? Quero ser fluente e tudo mais. Aí você estuda de uma maneira completamente ineficiente, andando em círculos, aprendendo um monte de coisa que ninguém usa no dia a dia. Aí passa 1 ano, 2 anos e você percebe que não é independente. E aí você fala, poxa... Aí você começa a desacreditar. Você começa a pensar, cara, eu sou burro mesmo para idioma. Ainda mais alemão, alemão não é para mim, não vou aprender esse negócio nunca. Tá doido? E aí você começa, às vezes, a olhar para uma outra pessoa que conseguiu aprender e etc. E você pensa... Cara, essa pessoa é mais inteligente do que eu, ela tem mais capacidade, ela teve uma boa educação no Brasil, estudou em colégio particular e é por isso que ela aprendeu mais rápido. Cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só basta você ter uma metodologia eficiente,
Você focar naquilo que você realmente vai utilizar. Pensa comigo. Pensa aí num gringo. Vamos pensar num cara dos Estados Unidos. No alemão. Vamos pensar no alemão. Um alemão, ele estuda português na gramática, português brasileiro pela gramática, domina todas as regras gramaticais do português, lê vários livros em português e vai para o Brasil. Sou fluente em português. Aí ele chega no Brasil falando voz, chega falando vou dar-lhe um abraço e não sei o quê. Esse português do cara é todo quadradão. E ele chega no Brasil, o brasileiro falando, colé, velho? Ei, pô, velho, esse cara pisou na bola comigo, opa aí. Então, sabe? Então a gente usando expressões, usando gírias, porque brasileiro usa gíria pra caramba, usa muita expressão coloquial do tipo, até idioma, a gente fala assim, eu acho que eu me viro no inglês. Gente, o que é se virar? Virar é isso aqui, né? Só que quando você fala eu me viro em inglês, isso tem um sentido específico, que nós que somos nativos, a gente sabe o que é que significa isso. E um gringo? Ele não sabe. Só que em alemão você precisa entender essas expressões. E ao longo dos anos eu viciei em catalogar expressões que os alemães usam no dia a dia e que a gente também tem expressões parecidas em português, só que a gente não sabe usar em alemão porque nos cursos você não aprende expressão nenhuma dessas expressões coloquiais que tem no dia a dia. Inclusive eu tenho um documento aqui lotado de expressão. Me dá só um segundo que eu vou abrir um documento aqui. Lotado de expressão que a gente usa no dia a dia em português. E os alemães usam expressões parecidas, né, ali no mesmo contexto. Mas antes eu vou ler alguns comentários aqui. Só um segundo. Então, o Henry falou o seguinte, gostaria de morar na Alemanha, mas não sei qual é o melhor visto. Henry, a gente já pode até bater um papo sobre isso depois, meu brother, mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre independência e tudo mais, influência, mas eu posso te ajudar nisso depois, te falar algumas coisas. Comprei um tênis e não sabia pedir para colocar a caixa em uma sacola. Consegui me virar no inglês, mas passei aperto. Pois é, comprou um tênis e não sabia como pedir para colocar na sacola. Para colocar a caixa em uma sacola. Caramba, olha aí, ó. O Henry gostaria de morar na Alemanha e ainda não sei qual seria o melhor visto, ter o nível A1. Estou terminando o A2, qual você me indicaria para ter uma renda e aprender melhor alemão? Cara, isso é um papo relativamente longo, né? Você tem o nível A1, tá terminando um A2. Enfim, eu diria que quanto mais alemão você tiver, melhor. Quanto mais alemão você tiver, melhor. Mas a gente pode bater um papo depois sobre isso. É isso, gente. Olha só algumas expressões que a gente usa em português. Valeu pelo toque. Pô, ninguém te tocou, mas você fala valeu pelo toque e você sabe muito bem o que é que você quer dizer com isso. Velho, meu mundo virou de cabeça para baixo quando isso aconteceu. Ó, meu mundo virou de cabeça para baixo. Em alemão também tem isso. Exatamente uma frase bem parecida. Chutar o pau da barraca, lá no cafundó do Judas, olha só as expressões. Nem fudendo, parece que tem um rei na barriga, o cara tá viajando na maionese. Poxa, ela pisou na bola comigo. Velho, ele meteu o dedo na ferida, ou armou o barraco, vou botar a boca no trombone. Roupa suja se lava em casa. Velho, vou abrir meu coração pra você. Vou abrir o jogo. Né? Abrir os olhos de alguém. Velho, vou abrir teu olho. Não faz isso. Mano, vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Dar com a língua nos dentes. Queimar a vela, encher o saco. Ó, ele enche o saco, né? É a neft, ele enche o saco. Mão de vaca. Chorar o leite derramado. Eu pago aqui e fica elas por elas. O pau tá comendo lá. Pode ir tirando o cavalinho da chuva. Não vou fazer isso. Rapaz, deixa de conversa mole. Então, assim, vocês estão percebendo que tem um monte de expressão aqui que a gente usa no Brasil todos os dias. Todo dia tem algum brasileiro falando essas expressões aí. A gente conhece essas expressões, mas a gente não sabe como é que fala essas coisas em alemão. E o alemão também, gente, usa expressões. É por isso que você vai conversar com o alemão, às vezes, uma roda de 3 alemães, você fica boiando. Porque tem um monte de expressão também. Né? Tem a nossa fala é dinâmica, é conectada. Ninguém fica falando como se estivesse lendo um livro. Ninguém fala como o Bonner no Jornal Nacional. Ninguém fala desse jeito no dia a dia no Brasil e ninguém fala desse jeito no dia a dia na Alemanha. Entende? você precisa saber xingar. Claro, não só xingar, você precisa saber um monte de coisa, mas você também precisa saber xingar. Você precisa falar gíria, falar gíria não, você precisa saber gíria. Você precisa conhecer conectores, conhecer figuras de linguagem, conhecer expressões coloquiais, conhecer partículas modais em alemão. Olha um exemplo aqui, ó. O alemão, sabe quando você fala assim, ó, segura aqui, por favor. Então imagine só que eu estou andando
com essa garrafa aqui na rua e meu cadastro desamarrou. Eu tô andando com essa garrafa de água aqui contigo. Eu tô andando com você com essa garrafa aqui na rua. Aí eu falo com você em português bem assim, né? Segura aqui, por favor. Segura aqui rapidinho. Quando eu falo em português segura aqui, eu não tô pedindo pra você segurar no mesmo lugar que eu. O segura aqui, rapidinho, é só pra não ficar muito mandão. Porque se eu falar só assim, segure, pô, tá mandão demais. Se eu falar segura aqui rapidinho, já ficou menos mandão, né? Já ficou bem mais tranquilo. Em alemão tem a mesma coisa, porque você pode usar uma partícula modal para pegar essa frase no imperativo, né, meio que dando uma ordem, você vai pegar essa frase e tornar ela mais amigável, mais educada. Então, ó, halt mal bitte, né? Halt mal bitte é você tipo assim, segura aqui, por favor. Esse mal, né, que você usa em frases imperativas no alemão, vai tornar essa sua frase no imperativo, ela vai tornar ela mais educada, né, se você usar a palavra mal em frase no imperativo em alemão, né? Então, assim, essas coisas você precisa saber em alemão, tudo isso. Ou então, quando você está conversando, é muito comum que a gente use essas palavrinhas assim para preencher lacunas, né? Inclusive, essas palavrinhas fazem você ganhar tempo. Quando você fala assim, ó, então, ó, solta um aqui para pensar, né? Então, o alemão também faz isso, né? O alemão faz muito also, faz um also, ou então faz so, S-O, eles fazem assim, so. Às vezes fazem curto, né? So. Ou então faz so, also, né? Então, e depois começa a falar. Então você precisa saber o sentido dessas palavrinhas assim, entendeu? Que preenche o buraco. Você precisa conhecer isso tudo. Nas aulas tradicionais de alemão, você não tem acesso a isso. Eu falo por experiência própria, e eu falo porque eu sou professor de alemão já tem alguns anos. E todos os meus alunos falam assim, poxa, ainda bem que eu estou tendo isso contigo nas aulas, porque eu não sabia que isso existia em alemão. O alemão que eu estou aprendendo é todo quadrado e eu não entendo quase nada porque meu professor é alemão, então ficou muita lacuna. Espera aí que eu vou ver algumas mensagens aqui. Tcharam, Clay tá na área. Beijão, Clay. Suzana, Davi, Aline, a Lua Fernandes, moro na Alemanha e sou viciada nas suas stories do Instagram. Parabéns pela metodologia de ensino, faz toda a diferença. Pô, brigadão, viu? Fico muito, muito feliz. O Gabo Cubas acabou de entrar. Adson da Hora acabou de entrar. Grande abraço, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Então é isso, gente. É muito importante vocês focarem no alemão que vocês vão utilizar. Um outro aspecto, uma outra importância disso é a questão da memorização. Olha só. O que é que a gente consegue memorizar? A gente consegue memorizar aquilo que a gente usa. Por que olha só que interessante a questão de o que é formal e o que é informal. Uma palavra que é considerada formal é só porque ela não é muito utilizada. Só por causa disso. Por exemplo, por favor e por obséquio. Por que por obséquio eu sou um pouco mais formal? Porque não é muito utilizado. Se a gente em português usasse mais por obséquio e muito menos por favor seria uma versão formal. Entende? Então, assim, essa coisa de formal e informal tem a ver com a questão de frequência de utilização. E aquilo que você utiliza com frequência, você memoriza muito melhor. Então, olha só, se o alemão costuma falar, em alguns momentos, tal frase, você precisa saber aquela frase que ele fala naqueles momentos. Você não precisa saber 30 versões diferentes de pedir um cachorro quente em alemão. Você precisa pelo menos saber da que normalmente os alemães falam. Então, eu sempre estava com minha ex-namorada alemã, ou com os amigos alemães aqui, eu sempre estava perguntando, tá, como é que vocês costumam formular essa frase? Então, estava o tempo todo, ao longo dos anos, aqui, ó, eu ia para algum local, o alemão falava comigo de uma forma e eu, ok, ele formulou a frase dessa forma, ó, interessante. Aí eu via alguém formulando de uma outra forma, e aí eu anotava também e ia pesquisar sobre aquilo. Eu sempre estava muito interessado em saber como é que o alemão se comunica nesse momento. Como é que ele pede tal coisa? Como é que ele costuma pedir desculpa? Como é que ele costuma pedir licença? Quando o alemão quer passar, imagine só, o alemão tá vindo aqui num local que está cheio. Ele quer passar no centro da cidade ou no supermercado, ele quer passar ali entre várias pessoas. Eu percebo que o alemão fala assim, kann ich kurz vorbei? Eles falam muito, kann ich vorbei? Kann ich kurz vorbei? Ou então, eles falam também, kann ich durch? Então usa muito vorbei e durch no final. Eu falei, então beleza, qual é a diferença? Então, aí pesquisa a diferença,
vejo que tem uma diferença e passo para vocês essas diferenças, não só nas aulas com os alunos, mas também aqui dando dicas e tudo mais. Então, é indispensável que você saiba o que é que os alemães utilizam. Para você que está no Brasil, assim, poxa, é legal estudar alemão, tem vários professores competentes e bons, tem, mas o problema não é se o professor é bom ou ruim. O problema é o que ele ensina. E você que está no Brasil, você só vai tomar consciência de que é indispensável você aprender o alemão que você usa no dia a dia quando você vier morar na Alemanha, na Suíça ou na Áustria. Porque enquanto você está no Brasil, você pensa, nossa, que frase legal em alemão, como é que fala? A casa é branca, o telhado é não sei o que lá, o chão tá molhado. Se bem que o chão tá molhado é uma frase que a gente precisa saber, às vezes tem uma plaquinha ali dizendo o chão tá molhado e tudo mais, mas no contexto a gente vai acabar entendendo, né? Mas enfim, tem muita frase que é ineficiente. Então você acaba aprendendo aquela frase ineficiente, vem para a Alemanha. Pô, tem um nível B2 em alemão, tem um nível B1 em alemão, vou mandar bem. Chega aqui, não consegue falar coisas práticas do dia a dia. Aí não consegue fazer o Anmeldung. O Anmeldung é o que você faz quando chega na Alemanha. Você precisa alugar um apartamento, você precisa pegar esse contrato, ir na prefeitura e falar, ô gente, eu moro nesse local aqui e você precisa cadastrar esse endereço. E na sua identidade alemã vai ter lá o seu endereço. Né? Na identidade alemã tem isso. Então, é claro que você precisa saber fazer o seu Anmeldung. Você precisa saber, entender de um imposto que a gente paga, porque a gente vê televisão e paga um imposto específico por causa disso, de rádio e TV e tudo mais. E aí você recebe uma cartinha te cobrando um valor, você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E você não sabe porque você nunca teve uma aula explicando que existe esse tal desse imposto na Alemanha, que não tem no Brasil como tem aqui. Né? Você recebe uma cartinha, às vezes você acha que resolveu aquilo, que está pagando, e depois de alguns meses você vê que não estava pagando, aí está devendo um valor maior. Quem é que já teve dor de cabeça com isso aqui na Alemanha? Comenta aí, porque muita gente já teve dor de cabeça com esse imposto. Eu já tive, no começo. Beleza, então tem essa questão. Tem a questão de matricular filho na escola. Então você tem filho ou você tem filha, e aí começa a procurar kita. Se for uma criança, começa a procurar kita para criança. Kita é tipo jardim de infância. Aí você começa a procurar kita para criança, aí muitas quitas não tem vaga, e aí você precisa ficar mandando e-mail para várias quitas, e aí você não tem um e-mail legal para convencer convencer entre aspas, né? Assim, porque a depender de como você escreve um e-mail, você consegue ter um e-mail ali mais educado, com mais jeitinho, e de repente você vai conseguir aquela vaga mandando e-mail com jeitinho, entendeu? Então eu trabalho com esses modelos de e-mail também, para facilitar a vida dos meus alunos. E é uma coisa que você precisa saber, né? Se você tem filho, por exemplo. Mas se você não tem filho, você vem para a Alemanha para trabalhar, então você precisa saber como é que você faz uma aplicação para emprego. Se você for estudar, você precisa saber como é que faz uma aplicação para você entrar na universidade, para você entrar na escola, para você fazer o Studienkolleg. Você precisa, então, realmente dominar esses aspectos práticos do dia. Na verdade, você precisa ter acesso a todos esses aspectos práticos do dia a dia. Aí você precisa saber se comunicar dentro de uma farmácia e falar as coisas que você quer. Você precisa saber se comunicar dentro do banco, porque você vai ter que abrir uma conta na Alemanha. Ah, não, mas eu abro uma conta online. Não, se você for, a depender do visto que você tiver, você vai ter que ir numa agência bancária e abrir uma conta específica, que é uma conta bloqueada, e etc, etc. Então, é bem desafiador. Quer ver algumas áreas importantes aqui que você precisa saber? Você precisa se dar bem numa recepção de consultório médico, você precisa saber agendar, você precisa comunicar para o médico aquilo que você está sentindo. Na estação central, às vezes, principalmente no começo, que você não entende as coisas, você precisa entender algumas comunicações que estão ali nos letreiros e assim por diante. Saber alemão vai ajudar pra caramba. Então, às vezes, você vê lá, o trem está cancelado, está em alemão. Aí, às vezes, você não sabe que tá escrito o trem está cancelado. Aí você fala, não, o trem deve estar chegando, não sei o que está ali, e você fica de boa. Quando vê, o trem está cancelado. Quer ver uma outra coisa muito comum, gente? Quem mora na Alemanha sabe disso. Você está aqui esperando um trem, né? Você está na plataforma aqui esperando um trem. E você não sabe alemão, né? Você olha ali, o trem está chegando daqui a 10 minutos, tudo tranquilo. E você está aqui esperando e tal. Dá 10 minutos, o trem não chega. E daqui a pouco, naquele letreiro lá, não está mais o trem que você estava esperando, já mudou para um próximo trem, e sumiu. E aí você simplesmente perdeu o trem. Mas sabe o que aconteceu? O trem passou na plataforma atrás de você. E eles avisaram, através daqueles alto-falantes que tem lá e tudo mais, que fica bem embolado, eles avisaram
que o trem realmente ia mudar a plataforma e você não se ligou. Ou foi colocado no aplicativo, só que às vezes colocou com atraso no aplicativo. Colocou com atraso e você perdeu o trem porque ele passou atrás de você. Isso já aconteceu comigo. Então, não saber alemão vai ficar te causando esses estresses, entendeu? Estresse para isso, estresse para médico, estresse para matricular o filho, estresse na faculdade, estresse no trabalho, estresse na entrevista de emprego. Aí você se prepara pra caramba, dá um frio danado na barriga. Por quê? Porque você fez o curso, você tem o nível B1, você tem o nível B2, você tem o nível C1, só que o curso não te preparou para os aspectos práticos do dia a dia. Não te preparou. E aí você fala, cara, como é que pode eu estudar, eu tirar 2 anos da minha vida, eu tenho o nível B2, eu tenho o nível C1, vou para a Alemanha e não me sinto independente. Como é que pode um negócio desse? Então isso me deixou muito puto na minha época, porque eu fiz esse curso. Eu fiz curso aqui na Alemanha. Mas deixa eu ler alguns comentários aqui, porque eu vou me empolgando. Beleza, peraí. Tá passando exatamente por isso, o Adson. É muito difícil comunicar aqui. Total. A Neia, olá Neia, tudo bem? Eu tive muito, a Marcione também falou aqui. A Mara tá aí. Oi Mara, beleza? Tomara que você esteja vendo ainda aí. A Lua falou, no começo foi bem difícil com essa questão de impostos. Nossa senhora, muito. Meu Deus do céu. Eita, eu fiz alguma besteira aqui. Voltou. A Mara mandou um alô aqui. Oi, beleza? Lene, se perdeu o cartão, tem que ligar para a central de atendimento para cancelar. Passei por isso ontem. Um cartão de crédito, cartão do banco, né? Ela fez algumas perguntas para saber se era eu mesmo. Pois é, exatamente, uma outra situação importante. Já passei por isso. Aline. Nossa, no começo aqui na Alemanha eu sofri muito com isso. Os trens mudavam de plataforma, trem cancelado. Nossa, já fiquei muitas vezes plantado esperando o trem. Tá vendo que isso acontece? Acontece com muita gente. Com a Mara também já aconteceu, ela falou. Estresse no Ausländerbehörde. Exatamente, muito estresse, porque eu também já fui lá bem no comecinho. Eu tinha um alemão razoável, né? Assim, comecei a estudar no Brasil alemão e tinha um alemão razoável. Fui para o setor estrangeiro para realmente resolver a situação do meu visto. Cheguei lá, misturei alemão com inglês, a pessoa me tratou mal pra caramba porque ela queria que eu falasse alemão e falou, da próxima vez que você vier aqui, vem acompanhado e tudo mais. E pirou comigo, assim. E eu fiquei muito frustrado porque eu sou muito independente, assim, sabe? Tipo, eu era independente no Brasil, como vocês são independentes também, os que moram no Brasil, e quem morava no Brasil, mora hoje na Alemanha, com certeza era 100% independente no Brasil, mas pode ser que não seja tão independente hoje assim na Alemanha, por causa da questão do idioma. Então a gente que é independente, é muito frustrante você tá numa situação dessa, a pessoa te xinga, te trata mal e você não sabe se defender. Dá uma raiva, assim, dá uma sensação de impotência, é horrível, é horrível. A escola deixa muito a desejar, mas de qual escola você está falando? Escola assim de alemão tradicional? Se for, concordo. Você é brasileiro? Sou. Sou brasileiro. Tanto é que eu tô falando aqui com sotaque baiano, né? Inclusive. Eu ainda não peguei nenhum trem, porque ainda tenho medo de pegar o trem errado. Pois é. Pois é. E às vezes a gente tem dúvida também se... Cara, mas como é que eu compro o ticket? Eu compro dentro do trem? Eu compro fora? E tem muita dúvida, né, no começo. Assim, o começo é bem difícil, a questão de adaptação. Cada minuto no exterior é um desafio. Até para dormir é um desafio, porque o clima é diferente. Aí se o aquecedor não estiver funcionando, você morre de frio. Se está funcionando, se você abre demais, faz calor. Então tudo é um grande desafio no começo. Escola aqui tipo Volkshochschule não vale nada. Assim, eu não vou ficar falando mal de escola, assim, porque pega mal, assim. O que eu não gosto é da ineficiência dos assuntos que são abordados. Os professores são bons, a maioria, mas o problema é que o assunto que é abordado, os exemplos, as frases, isso que me incomoda. O melhor professor brasileiro. Obrigado. A Mara foi uma grande aluna. Miquelin Silva. Poxa, às vezes eu não consigo pronunciar os nomes, né? Essa questão de conseguir ser independente está me deixando arrasada. Então, gente, olha só. É muito importante, quem não se sente independente em alemão, é muito importante vocês participarem amanhã do evento que eu vou fazer às 19 horas no horário de Berlim e às 15 horas no horário de Brasília. Só que para participar desse evento, vocês têm que se inscrever.
tem um link aqui no meu Instagram, no meu perfil do Instagram tem um link, é super simples de achar. Vocês conseguem se inscrever em menos de, sei lá, 30 segundos e vocês podem fazer parte desse evento. É um evento 100% online, 100% gratuito e eu vou passar para vocês muito mais informações de como ser independente em alemão. Um passo a passo que vocês podem seguir sozinhos se vocês quiserem, para vocês se tornarem independentes no alemão. Exatamente, Mara. A Mara jogou duro também. Eu preparei ela para uma prova do A1. Em um mês ela passou o que ela precisava passar nessa prova para mostrar para o setor estrangeiro e deu tudo certo. É isso aí. Gente, então, eu não sei se eu estou chegando ao final. Que horas são agora? São 8h05. Ou seja, já tem 35 minutos conversando aqui. Mas dá pra gente bater mais um papinho. Vocês têm mais alguma dúvida? A gente pode bater um papinho aqui também sobre alguns outros temas, né? Porque assim, basicamente é isso em relação à questão da fluência e da independência. Não carregue o peso da fluência. Memorize essa frase. Não carregue o peso da fluência. O que você quer é ser independente. E você vai ser independente muito antes de você ser fluente. Muito antes. Então, é isso. Você não precisa ser fluente para ser independente. Então, se você... Vamos fazer um chute aqui. Vamos criar uma situação hipotética. Vamos supor que você... Em 5 anos você consegue ser fluente em alemão. Na minha opinião, demora mais, tá? Para você falar alemão como você fala português, demora mais. Mas supondo que você precise aí de 5 anos para falar alemão tranquilão. Você entende sobre tudo. Não é que você entende sobre tudo, mas você sabe sobre vários assuntos. Você liga no jornal nacional alemão e você consegue entender, você consegue se comunicar livremente, super tranquilo, super tranquila, consegue filosofar sobre a vida. Isso, vamos chutar aqui que demoraria 5 anos. Uma situação hipotética. A independência vai demorar menos de um ano. Menos de um ano. Se for um estudo completamente focado para te tornar independente. Com exemplos que você realmente vai utilizar no dia a dia. Tem que ser com exemplos que você vai utilizar no dia a dia. Tem que ser uma gramática que ela vai dar respostas, ela vai ser um apoio para você entender aquilo que você usa no dia a dia. Esquece trabalhar coisa muito complexa. Sei lá, trabalhar preposição do genitivo, sabe? Muita coisa que é utilizada na linguagem formal, você não precisa saber disso no primeiro momento. Claro, você quer estudar direito, por exemplo. Eu entrei no mestrado em direito alemão. Eu tinha que saber isso. Eu tinha que saber isso para passar na prova do C1. Então eu fui obrigado a saber esse tipo de coisa. Mas eu percebi o seguinte, cara, embora eu saiba dessas coisas, eu não utilizo isso no dia a dia. E se eu utilizar, soa formal demais para algumas situações, entendeu? Então às vezes você está num bar, você está na casa de alguém, aí você fala muito formal, destoa um pouco. Imagine só aquele seu colega brasileiro que fala o tempo todo muito formal. Tudo bem, às vezes é o jeito dele falar, ele gosta de falar português assim, mas não dá uma distância, né? Não dá uma distância. Por exemplo, eu sou graduado em Direito, eu poderia falar aqui de um modo bem informal e tudo mais, mas não, eu quero me comunicar de uma maneira livre, como eu converso com os meus amigos. Nas minhas aulas eu falo dessa mesma forma, eu falo gíria, eu xingo e eu trago para vocês um alemão que é falado no dia a dia. Se você está buscando um alemão formal, um alemão que você vai utilizar num artigo científico que você eventualmente vai escrever, se você vai utilizar um alemão formal porque você está fazendo um mestrado em medicina na Alemanha, ou mesmo um mestrado em direito, como eu sou matriculado no mestrado em direito, tudo bem, não é para você a minha proposta de ser independente no alemão. A minha proposta de ser independente no alemão é para quem? Principalmente para quem mora num país de língua alemã e está sofrendo na pele o que é passar aperto todo dia porque não sabe falar a frase básica, né? Para quem está no Brasil, obviamente também, porque é mais para quem está no Brasil, embora não esteja sofrendo na pele o que é não resolver as coisas do dia a dia, não saber resolver as coisas do dia a dia, mas pelo menos está entendendo a proposta e vê que essa proposta é realmente mais interessante do ponto de vista dos estudos. Então você vai pegar... A gente trabalharia então com texto com áudio, só que texto com áudio envolvendo temas práticos. Nada de pegar texto de fada, de duende, com muita metáfora, de coisa que você não vai utilizar. Você vai pegar um texto
voltado para um aspecto prático do dia a dia. É um texto simulando você agendando alguma coisa no consultório médico. E depois você também precisa ter uma lista de frases prontas em alemão, com a tradução em português, principalmente no início, para que você tenha um conforto de pegar essas frases e colocar, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui perto de mim. Na Alemanha a gente tem esses cartõezinhos, são chamados de Karteikarten. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem nenhum perto de mim, não. Você pode anotar essas frases, né? De um lado você anota em português, do outro lado em alemão, e você vai revisando esses cartões todo dia. Você também pode usar um software que é chamado de Anki. Para quem gosta, né, você pode ir cadastrando essas frases prontas e todo dia você vai revisando para aumentar seu vocabulário voltado só para aspectos práticos do dia a dia. Você vai trabalhar também com a gramática, como eu falei, uma gramática condensada, só para explicar as coisas que você vai utilizar no dia a dia. Esquece de ficar decorando um monte de regra. Quer ver um monte de regra que você estuda num dia e esquece no outro? Regra de plural. Pega um livro que você tenha de alemão aí e vai lá no livro para o capítulo de plurais. Como é que você forma o plural das palavras alemãs? São várias regras, várias regras. E aí você vai e tenta decorar um monte de regra. 2, 3 dias depois você esqueceu da metade das regras. Sabe o que é mais rápido? Você aprender o plural da palavra como já é. Então você vai falar assim, man, que é homem. Qual é o plural? Mena. Pronto. Então, man é homem, singular, e homens é mena. Beleza, então já memorizei que plural é mena. Essa é a forma mais rápida de você saber o plural da palavra. Claro, eu dou uma dica ou outra, eu dou algumas dicas, eu falo, o plural das palavras que terminam com ER continua sendo o mesmo final, continua terminando com ER. Então se eu quero falar o professor, eu falo der Lehrer, o professor. Se eu quiser falar os professores, eu só mudo o artigo e falo die Lehrer. O final terminou com ER do mesmo jeito. Então assim, claro que tem macetes que você vai pegando que vai facilitar a sua vida. Mas eu não posso chegar para você e te dar uma porrada de regra, sendo que tem um caminho mais rápido para você aprender. Então o que é que eu vou fazer? Encurtar o seu tempo. Em vez de você demorar 2, 3 anos para ser independente, você vai ser independente em menos de 1 ano, porque a gente vai focar naquilo que realmente você vai precisar. Mas, Ravile, de onde você tirou isso? Eu passei por isso. Eu passei por isso na pele. Eu passei anos tentando entender como é que funciona. O que eu fiz com o inglês, eu tentei colocar em alemão a mesma metodologia e com o alemão não funcionou. Com o alemão realmente não funcionou. Porque inglês, primeiro que é mais fácil que alemão. Inglês não tem esse tanto de declinação que tem em alemão. Inglês, a gente cresce no Brasil ouvindo. Mesmo que a gente não tenha educação boa de inglês no Brasil, você tá ouvindo música em inglês. Mas eu não gosto de música em inglês não. Mas você ouve em algum momento. Vai ligar o rádio lá, numa festa você vai ouvir música em inglês. Você sabe falar boa noite, boa tarde em inglês, obrigado. Então o inglês é mais familiar para quem é brasileiro. Inglês é um idioma muito mais fácil. Entende? Então às vezes você vai aplicar. Eu aprendi inglês dessa forma, eu vou aplicar a mesma metodologia em alemão. Velho, dificilmente vai funcionar. Alemão é um outro idioma, com outro raciocínio e com outros macetes de aprendizado, entende? Aí tem Nebensatz. Nebensatz você vai pegar o verbo e colocar lá no final da frase. E você vai falar em português isso, você vai traduzir para o português, tentar traduzir de uma forma literal, vai travar tudo, porque em português a gente fala de uma maneira diferente. Né? Sei lá, eu sei que você está em casa. Então eu ligo lá para alguém, eu falo, eu sei que você está em casa. Então, ich weiß, dass du zu Hause bist. Então, ó como é que o alemão fala essa frase. Olha só como ele fala, a ordem da frase. Eu sei que você em casa está. Eu sei que você em casa está. Em português a gente não fala assim, a gente fala eu sei que você está em casa. Né? Então o alemão ele acaba tendo uma ordem diferente das palavras nas frases. Né? Na maioria das vezes, principalmente uma frase longa assim. Pode saber que em português é de uma forma e em alemão é de uma outra forma. E aí tem uns macetezinhos que você vai pegando para saber como é que forma uma frase dessa, para acostumar com uma frase dessa, né? Tem uns macetes que você vai pegando também para você entender alguns conectores. Olha só que interessante. Às vezes você quer falar em português bem assim. Então, como eu trabalho amanhã, eu prefiro ficar em casa, né? Como eu trabalho amanhã, eu prefiro ficar em casa. Aí você pega esse como e pensa em alemão, né? Peraí, eu quero falar essa frase em alemão. Como em alemão é wie. Então, wie ich morgen arbeite? Não vai rolar. Porque a palavra aqui é uma outra. Inclusive é uma palavra em alemão que tem vários significados, que é a palavra da.
Então, da ich morgen arbeite, então, já que eu trabalho amanhã, então como eu trabalho amanhã, bleibe ich lieber zu Hause, ou seja, prefiro ficar em casa. Então é o seguinte, existem esses macetezinhos, essas palavrinhas que... ou seja, o alemão, ele tem uma construção... A gente fala de uma forma em português, né? Como isso, a gente fala uma gíria, e o alemão normalmente vai ter aquela gíria correspondente, vai ter aquela expressão correspondente, ou vai ter aquela forma de falar correspondente, só que do jeito alemão. Do jeito alemão. E aí, se você pensar em português, querer que alemão seja parecido com português, vai travar tudo. É por isso que você, na escola tradicional, não tem acesso a esse alemão mais fluido, um alemão mais natural do dia a dia. Aí como você não tem acesso a esse alemão, o que, é que você vai fazer? Você tem um alemão de nível B1, B2, todo quadradão, aí você vai pegar. Não, só basta agora eu pegar essa palavra em alemão que eu já conheço, juntar com essa e juntar com essa, que aí vai estar pronto aqui, vai resolver meu problema. Aí você vai falar e o alemão não entende. Por que ele não entendeu? Porque o alemão ele vai acabar formulando aquela frase de uma outra forma. É meio que uma frase pronta. Olha um exemplo interessante. A palavra noch em alemão. Noch significa, a princípio, ainda, né? Sei lá, ich bin noch zu Hause. Ainda estou em casa. Só que a palavra ainda, essa palavra noch, às vezes significa mais. Só que mais em alemão é mehr. Aí dá um nó na sua cabeça. Então chega o atendente para você lá no restaurante, você tá pagando a conta e tal. Aí ele fala assim, tirando isso, mais alguma coisa? Então ele vai chegar para você e falar assim, sonst noch was? Sonst noch was? Então tirando isso, mais alguma coisa? Aí se você pensar o alemão quadradão, traduzindo palavra por palavra, você vai sonst. Pera, sonst eu até aprendi que é tirando isso. Beleza, sonst. Noch was? Peraí, noch significa ainda. Was significa o quê? Ainda o quê? Cara, não tô entendendo o que ele está falando aqui. Claro que não está entendendo. Pode até ser que você entenda no contexto. Mas se você estiver lendo, por exemplo, ou se você... Tá entendendo? Se você traduzir ao pé da letra, vai dar errado. Até porque esse was que está aqui é a palavra etwas, que o alemão no dia a dia encurta e fala só was. Então, sonst noch was? Então, tirando isso, mais alguma coisa. Então, a tradução livre é tirando isso, mais alguma coisa. Então, como é que eu, como professor, tenho que te passar esse conteúdo? Eu tenho que te explicar as duas coisas. Não só a interpretação mais literal, para você ver que o caminho errado é você tentar interpretar ou traduzir de forma literal, mas eu tenho também que trazer para você uma tradução livre. Ó, a gente no Brasil, gente, fala assim. Na Alemanha ele formula dessa forma. Aí você, o que é que você tem que fazer? Respeitar como o alemão formula. Se o alemão formula dessa forma, respeita. Uma outra questão aqui importante. Se você ficar batendo cabeça e você quer que o alemão seja igual ao português e você fica inconformado com isso. Tem muita gente que fica inconformada. Nossa senhora, alemão é muito difícil, velho. Nossa, como é que o alemão formula desse jeito as frases? Esse povo é muito doido e não sei o quê. Aí você gasta energia danada tendo esse tipo de comportamento e aí você demora muito mais tempo para aprender do que o seu coleguinha que fala o seguinte: cara, eu vou respeitar esse idioma como ele é e eu vou simplesmente aprender as palavras como elas são e simplesmente virar um papagaio. Gente, vire um papagaio, tá? Vire um papagaio. Só reproduza as frases como elas são. Vire um papagaio. Decora isso que eu tô falando. Então, peraí que eu vou ler alguns comentários aqui, mas tem umas informações importantes para vocês. Sobre alguns princípios. Eu quero trazer para vocês alguns princípios em relação ao aprendizado de idioma. Sabe aquela história assim? Quem já tem um idioma, por exemplo, o cara é brasileiro ou a mulher é brasileira e já sabe falar inglês. Normalmente essa pessoa ela vai aprender um outro idioma, alemão, francês, mais rápido. E por que essa pessoa vai aprender mais rápido? Simples, porque ela já passou pelo processo de aprendizado de um idioma, ela viu algumas coisas que não funcionam, ela vai repetir naquele segundo idioma estrangeiro que ela vai aprender, ela não vai repetir. Então ela vai respeitar mais, Mas pegando aqui alguns comentários, porque quero interagir um pouquinho com vocês. Beleza, então aqui a Mara já falou, já respondi. Exatamente, aprendi muita coisa com ele. Valeu demais. Muito bom. Fiz curso A1 e A2, porém eu sou perfeccionista. E isso me impede de falar. Entendo muita coisa, sei como responder, mas na hora de falar trava. Sim. A questão do perfeccionismo também é um outro tema emocional que a gente precisa realmente
mudar essa questão, né? Então isso é mais um aspecto emocional, de uma insegurança, medo de crítica, né? Muitas vezes o perfeccionismo que a gente tem é medo de crítica. Então, se tiver medo de crítica, é tenso. Então, mas tem como a gente resolver essa questão. Né, chorar piora tudo, realmente. Então, Márcia Leão, realmente chorar piora tudo. Mas, enfim, chorar é bom por um lado, que você descarrega um pouquinho aquelas emoções e tudo mais. Mas eu acho que é bom treinar mais, assim, ter aulas, focar em coisas que funcionam, treinar mais a questão da fonética, da fala, para que você consiga se comunicar. E na hora que você se comunicar também, é bom você usar algumas frases prontas antes de você começar a falar com a pessoa. Você pode falar o seguinte: eu estou aprendendo alemão e eu preciso de um pouquinho mais de tempo para falar o que eu preciso. Então você já decora antes uma introduçãozinha bem curta, 3 frasezinhas, você já prepara a pessoa que vai te ouvir, e aí você vai ter aquele tempo ali, entende? Um outro macete é o seguinte: num primeiro momento, não se coloque em situações muito desafiadoras. É muito mais difícil você entender 2, 3 alemães falando do que um só. Então sempre tente se comunicar ali com um alemão no tete-a-tete, do que se comunicar com 2, 3, porque aí você vai ter a sensação de que não sabe nada, sendo que você já sabe alguma coisa, mas é porque a dinâmica de grupo é muito diferente, né? É tudo muito rápido e tudo mais, e aí às vezes você quer falar e o papo já está em outro... Já é um outro papo e você nem sequer terminou de falar o que você queria. E o erro não está com você. Está na questão de a dinâmica de grupo, que é muito rápida. Você precisa se acostumar a isso, isso demora mais tempo sim. Mas a questão da independência é um tempo menor. Dica para pronúncia, realmente. Posso dar algumas dicas de pronúncia aqui. Eu sou emotivo, os alemães são críticos e isso me prendeu. Vai deixar gravada a live? Não estou conseguindo acompanhar. Sim, eu vou deixar gravado. É a primeira live que eu faço na minha vida, eu nem sei como é que faz esse negócio, mas eu acho que quando eu clicar em fechar, ele deve perguntar se eu quero deixar gravado, né? Travou, caiu a live? Não, pra mim não caiu. Ou caiu? Pera aí. Acho que não. Tá escrito aqui live. Só não tá mostrando o tempo, né? Mas eu consigo olhar aqui. Beleza, estava falhando, por isso não peguei de início. Tranquilo, gente. Então, nem lembro mais o que eu tava falando por último. Alguém consegue lembrar o que eu estava falando por último? Beleza, então a questão é a seguinte. Existem princípios, existem regras. Vamos chamar de princípio. O que é princípio? A gente entende princípio como aquela máxima, né? Aquilo que você vai respeitar, aquilo que você vai aplicar no seu caminho, no seu aprendizado de idiomas. Eu vou citar alguns princípios para vocês aqui, porque eu tenho anotado algumas coisas importantes. Olha só que interessante que eu tenho no documento aqui relacionado aos princípios. Isso aqui é muito interessante. Errar é o maior presente que você pode ter em relação ao aprendizado de idiomas. Sabe por quê, gente? Errar gera um pequeno trauma. Tem muita gente que odeia errar, então se erra já fica nervoso, fica nervosa, o mundo parece que acabou. E isso é bom, porque quanto mais a pessoa erra, mais ela aprende, porque já que gerou um trauma, ela não vai querer cometer aquele erro de novo. Então, eu diria que quanto mais você errar, melhor. Para idioma é assim, quanto mais você se joga, melhor. Quanto mais... Eu sei que é difícil, eu sei que para quem tem essa insegurança, quem não gosta de crítica, tem esse travamento, mas se você trabalha, porque isso também é uma questão mais de psicológica, você pode trabalhar a sua insegurança, e aí você vai resolvendo a sua insegurança para se colocar nas situações em que você precisa se comunicar. E aí se você começa gradativamente se colocar nas situações em que você realmente precisa se comunicar, isso vai te destravando, vai te gerando confiança, e se você passa a não ligar mais para os erros, erros são dádivas, porque quando você erra em alemão ou em qualquer outro idioma, você aprende mais rápido. Você vai errar milhões de vezes. Você erra em português? Eu estou conversando com vocês aqui, vai fazer uma hora, daqui a 6 minutos. Eu devo ter cometido vários erros de português. Então, se você erra em português, por que você não quer errar em alemão? Ah, não, Ravile, mas eu não quero errar em alemão porque também seria muito feio. Eu não quero falar nós vai, nós foi, não sei o quê. Cara, não tem problema, desde que você vá corrigindo, você vai errando, você continua progredindo no seu alemão para que você não cometa mais esses erros básicos. Então, virão novos erros, você continua se dedicando e aí erros mais básicos vão sumindo, erros mais complexos vão aparecendo e aí você vai sempre
fazendo dessa forma. É exatamente isso que acontece. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com certeza com pessoas que estão aqui vendo agora a live, que tem um nível de alemão, de se comunicar, sabe do que eu estou falando. Erro é a maior dádiva que você pode ter. Se jogue, erre o máximo que você puder. Sou até estranho falar isso, né? Erre o máximo que você puder. Que professor louco é esse? Como é que ele tá falando um negócio desse? Eu tô falando na seguinte perspectiva. Se joga o máximo que você puder, erre mesmo, não esteja nem aí pros erros, mas conserte esses erros. Quando você chegar em casa, pesquise, dê uma olhadinha. Mas também não se cobre tanto. Se abrace mentalmente, sabe? Se pegue no colo mentalmente, dê um beijo assim na sua cabeça, na sua testa. Fale te amo para você mesmo, para você mesma. Parece papo de psicólogo, de coach, mas não é não. Mas é o seguinte, se jogue e tenha respeito pelo seu processo. Principalmente se você está seguindo o seu caminho, principalmente se você está fazendo por merecer. Entendeu? Tenha respeito por você, pelo seu processo. Agora, se você não está fazendo nada em relação ao aprendizado do idioma e você precisa aprender, aí realmente é você arregaçar as mangas e falar, não, vou fazer o jogo virar. E não tem essa de ficar esperando, vou esperar o ano que vem começar. Você espera chegar janeiro, aí tem um monte de gente que começou agora em novembro, ou começou agora no começo de dezembro, que amanhã é dia 1º de dezembro, né? Então, tem gente que vai começar amanhã, aí fica um mês estudando, já começa a desenvolver um monte de coisa legal, e você quer começar só em 1º de janeiro, ou no dia 3 de janeiro, ou sei lá o que. Esquece esse lance de virar um ano, agora, não, esse final de ano aqui vai ter muita festa, eu não vou fazer acontecer não. Faz acontecer. Faz acontecer, você pode se divertir do mesmo jeito, mas tira um tempo ali do seu dia, meia hora que seja, para você estudar alemão. Javier, não tem meia hora não. Tem sim. Você sabe muito bem que você fica no celular mais do que 30 minutos por dia. Você sabe muito bem disso. Então a gente não precisa nem conversar sobre isso. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Beleza, então o Jess falou, tá tudo certo na live, a live tá normal, maravilha. Caiu não, mas eu acho que vai cair daqui a pouco, né? Daqui a 3 minutos deve cair, porque eu acho que o máximo é 1 hora, né? Tava falhando, mas era a internet. Conversar com uma pessoa em vez de... Exatamente. Conversar com um alemão é melhor do que você conversar com um grupo de alemães, porque a sensação de pressão é muito forte quando você tá num grupo. Então, a princípio, é bom você focar ali em tentar conversar com uma pessoa e tudo, para ir ganhando confiança aos poucos. Mas se você quiser se jogar e tentar conversar com 2, 3, né? Desde que você realmente não faça com que isso vire um trauma para você. Parabéns pelo lindo trabalho, cara, você realmente ama a língua alemã. Amo muito, é um negócio incrível. Não sei como é que não sei como é que o alemão me pegou assim, né? A língua alemã. Porque eu sou viciado. Seus vídeos curtos são sensacionais, ajuda muito. Vou postar muito vídeo desse ainda. Centenas e centenas e centenas, vários. Prepara que vem muita frase pela frente. Gente, importante fazer o convite. Se você não se inscreveu para o evento que vai acontecer amanhã, dia 1º de dezembro, quinta-feira, 19 horas, horário de Berlim, 15 horas, horário da 15 horas, horário do Brasil. Se inscreva nesse evento. O link está no meu perfil do Instagram. Só consegue participar quem se inscrever. Só consegue participar se inscrever. Podem ficar tranquilos que o evento é 100% gratuito, é 100% online. Eu vou te passar muito conteúdo de valor. Eu vou te passar uma aula explicando como é que você se torna independente no alemão. Se você quiser, depois da aula, se virar sozinho no alemão, já vai te ajudar absurdamente. Pode ter certeza. Eu demorei 1000 horas preparando essa aula para vocês. Tem um slide, tem um monte de dica. Com certeza vai ter coisas que você vai ouvir que você não tinha pensado antes. Pode ter certeza. Vários insights, várias dicas para você se tornar independente no idioma. Meu português é horrível. Pois é. Então, o alemão não tem problema se o alemão não for tão bom assim. Gente, a questão da independência, vai cair a live, falta 1 minuto. Vai cair a live, falta 1 minuto. O que é que eu faço? Acho que as lives podem ser mais longas do que 1 hora. O Gerson falou que pode ser. Vamos tentar, né, gente? Se cair, vocês já sabem por que foi. Realmente é porque deu 1 hora. Mas vamos ver se dá pra ficar mais 1 hora aqui, porque eu tô gostando. Tô gostando dessa experiência. Deixa eu descer mais os comentários aqui pra eu ficar atualizado. Já tô inscrita, maravilha. Vai se inscrevendo aí, galera, que vai ser massa. O Nascimento também. Pena que eu não vou poder amanhã. Mara, mas se inscreve, Mara, porque você pode ver depois, vai ficar gravada essa live.
Já estou inscrita, a Diana falou. Amanhã eu estou no trabalho, consigo ter acesso à live? Consegue sim, você consegue ter acesso à live depois, mesmo que você não possa ver no momento. O bom de ver na hora, porque tem aquela empolgação, aquela emoção que rola, mas você pode ver depois também. Gente, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa relacionada a esse caminho de ser independente no alemão, algum aspecto emocional? Eu posso citar alguma outra coisa aqui, desses princípios que eu falei para vocês. Uma outra coisa importante. O maior inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. Eu vou falar o que é isso. O que é grande sucesso? O grande sucesso é você ser independente. Ser independente pode ter certeza que é um grande sucesso. Só que o problema é que antes mesmo da pessoa ser independente, ela consegue balbuciar algumas coisas. Ela consegue resolver uma coisinha básica ali e tal. Em alguns momentos ela se esconde, tem algum encontro com o alemão, ela não vai, mas em outro momento ali ela vai resolvendo. Aí ela vai indo, sabe aquela vida limitada na Alemanha? Consegue resolver uma coisa ou outra, mas vai se virando ali e vai modulando a vida e vai se fechando, resolvendo algumas coisas que são obrigatórias ali. Isso é um pequeno sucesso. Por que é um pequeno sucesso? Porque a pessoa ela conseguiu se virar em algumas coisinhas ali. Isso é um grande problema se a pessoa não se dá conta de que ela está se fechando, de que ela está deixando de ter uma vida plena, porque ela está satisfeita com esse pequeno sucesso. Ela pensa, não, as coisas que eu preciso eu já sei resolver mesmo, ela vai se colocando por baixo, vai nivelando por baixo. Então, o maior inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. O grande sucesso é ser independente. Então, se você está no pequeno sucesso, vá em busca desse grande sucesso. Não se acomode nesse pequeno sucesso de resolver uma coisinha ali, uma coisinha aqui, sendo que você não é completamente independente no alemão. Uma outra coisa, eu até comentei isso mais cedo, seja um papagaio. O que é ser um papagaio? Sai reproduzindo as coisas que você ouve. Então, se eu chegar para você, te passar uma frase, repita na hora da aula. Então, se você fizer parte amanhã, sei lá, se você vê alguma dica minha no Instagram, se você que é meu aluno, os alunos já fazem isso na verdade, né? Você repete igual um papagaio. Você vai ouvir aquela frase e repetir. Ah, mas eu não sei se está certo, se não está. Repete. Tenta memorizar, coloque em ação, coloque em prática. Você aprende uma frase hoje, se vire nos 30 e se coloque naquela situação para usar aquela frase. Teve aluno meu que falou isso. Cara, você ensinou como é que fala tal coisa no supermercado, a próxima vez que eu fui eu já usei. Que é o tal do tipo assim, tinha uma pessoa atrás, ele falou assim, você pode vir na frente, né? Sie können vor. Você pode vir, passar na frente. Uma senhora, ou mesmo que não for uma senhora, alguém que é mais novo, mas que está só com um pacotezinho de arroz ali, um pacote de macarrão na mão e você está com o carro cheio. Pô, você vai falar para a pessoa passar, né? Então, em alemão você pode falar Sie können vor. Eita, deu merda aqui. Eita, danado. Gente, eu derramei chá no meu computador em cima do teclado. Tomara que não queime meu computador, meu Deus do céu. Gente, me dá um segundo. Eu vou ter que voltar daqui a pouco. Me dá 10 segundos. Eita danado, eu espero que eu não perca meu computador. Mas enfim, coloquei um papel toalha ali, vamos ver se resolve. Eita danado. Chá miserável, fiquei empolgado, tá vendo? Bati a mão no chá aqui e derramei em cima do computador. Meu Deus do céu. Rezar pra não dar problema. Mas se der problema, valeu a pena. É o seguinte, gente, então eu vou finalizar essa live porque realmente não tem fim, né? A gente poderia conversar aqui horas e horas e horas sobre aprendizado de alemão, sobre princípios, sobre muita coisa. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora, quem entrou, quem saiu, não importa. A gente é muito feliz em bater esse papo com vocês, os comentários também carinhosos. Realmente fiquei muito feliz em trocar essa ideia aqui. Eu vou fazer live mais vezes, com certeza. Vou deixar essa live gravada também, espero que dê certo, né? Acho que eu vou clicar no xizinho aqui e deve aparecer para mim a opção de deixar gravado ou não. Gente, grande beijo, grande abraço, boa noite para quem está na Alemanha, boa tarde para quem está no Brasil. E a gente se encontra amanhã na Masterclass, só fazendo o último aviso de novo. Amanhã, 19 horas, horário de Berlim,
15 horas horário do Brasil, a gente tem um encontro marcado nesta Masterclass. Para você se inscrever, você vai procurar o link de inscrição na bio aqui do Instagram, no meu perfil aqui do Instagram. Só entrar no meu Instagram lá, tem um link, clica lá e faz a inscrição, vai demorar 10, 20 segundos para você fazer isso, super rápido. Lembrando que esse evento é 100% gratuito e vai trazer muito conteúdo de valor para você nessa sua transformação rumo à independência no alemão. Pode ficar tranquilo que o que eu vou trazer para vocês lá nesse evento já vai te ajudar pra caramba a você ir seguindo o seu caminho para se tornar independente, beleza? Então, só terminar aqui. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado demais, viu? Procura se colocar arroz, ajuda, é verdade. Vou tentar fazer isso. Depois gravo. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Espero que esteja tudo bem com o computador. Também espero, viu? Porque esse computador foi caro, meu Deus do céu. Vi um pouco, mas gostei. Gente, então, beijão. Até mais. Estou preocupado aqui com o meu computador. Valeu.